Olá, tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo sobre o processo penal, falando agora sobre a audiência de custódia. Esse importante instituto foi introduzido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, o qual entrou em nosso ordenamento em dezembro de 2019. Porém, a audiência de custódia vem sendo praticada já há algum tempo, antes mesmo do CPP prever tal possibilidade. Mas o que é a audiência de custódia? Trata-se de um direito do preso, alguém que foi detido em flagrante, direito esse que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu como um direito público subjetivo, de ser levado, conduzido o mais rápido possível a uma autoridade judicial. E com qual finalidade? Para que haja uma verificação da pessoa detida, com o intuito de se verificar se houve ilegalidade dessa prisão, se houve algum tipo de abuso ou crime, e também para se tomar uma medida em sequência à prisão em flagrante, ou seja, uma eventual conversão do flagrante em prisão preventiva, eventual relaxamento da prisão, caso seja ilegal, decretação de alguma medida cautelar no lugar da prisão em flagrante. Então, é de suma importância a compreensão desse instituto, que é muito prático, muito real no processo penal. Esse nome, audiência de custódia, também pode ser sinônimo de audiência de apresentação, ou seja, de fato o intuito é que a pessoa detida seja levada, apresentada a uma autoridade judicial. Esse termo, audiência de apresentação, inclusive foi usado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5240, da relatoria do ministro Luiz Fux. ADI esta que veio discutir a possibilidade ou não da audiência de custódia em nosso ordenamento. O histórico ocorreu da seguinte forma. Há uma previsão, tanto na Convenção, no Pacto de São José da Costa Rica, como na Convenção Internacional de Direitos Políticos e Civis, de que o preso seja apresentado o mais rápido possível à autoridade judicial. Tanto o artigo 7 como o artigo 9 dessas convenções que eu citei, ambas internalizadas em nosso ordenamento como normas supralegais, ok? Porém, a Constituição Federal não traz nenhum tipo de previsão nesse sentido, e o CPP também não trazia até 2019. O que a Constituição nos garante lá no inciso 62 do artigo 5º é que a prisão deve ser imediatamente comunicada ao juiz e aos familiares do preso, mas não adentra de modo explícito na questão da apresentação do preso. Pois bem, com base nessas convenções, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou um provimento. O Tribunal de Justiça, junto com a Corregedoria, criou um provimento determinando no âmbito do Judiciário paulista a apresentação de todo aquele que fosse preso em flagrante à autoridade judicial. Com isso, houve um questionamento da Associação Brasileira de Delegados junto ao STF, basicamente alegando que o Tribunal de Justiça estaria inovando na ordem jurídica, o que obviamente não é possível. Ao analisar a questão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o provimento estava correto, uma vez que, ao contrário de inovar, estava sim trazendo efetividade a algo já previsto em nosso ordenamento nas já ditas convenções Interamericana de Direitos Humanos e Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, com base nesse entendimento, o Supremo, naquela ocasião, entendeu como correta a chamada audiência de custódia e trouxe, inclusive, essa nomenclatura audiência de apresentação, que não é utilizada nas convenções, ok? Pois bem, o CNJ, por sua vez, criou a Resolução 213, no ano de 2015, para regulamentar esse instituto. E assim veio sendo, então, realizado, até que o artigo 310 do Código de Processo Penal sofreu alteração pela lei chamada Pacote Anticrime, ok? De tal forma que hoje nós temos a seguinte redação no artigo 310 do CPP. Caput. Após receber o auto de prisão em flagrante,
no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Então, essa redação foi alterada pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Ok? Então, haverá apresentação juntamente com um advogado ou defensor público e o Ministério Público. Ok? Pois bem, deverá o juiz, então, fundamentadamente relaxar a prisão, caso seja ilegal, converter em prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, ok? E sempre lembrando que a prisão preventiva é a última ratio, tanto é que a norma diz: e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. E o inciso 3 diz que poderá ainda conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ok? Basicamente, essa dinâmica da chamada audiência de custódia, que não se debruçará sobre materialidade, autoria, não será utilizado nenhum tipo de instrução probatória, não será utilizada para se questionar eventuais provas, não é para isso que serve a audiência de custódia. Ela serve apenas para verificação da legalidade da prisão e, eventualmente, conversão dessa prisão em alguma outra cautelar, ok? Perfeito. Diz o parágrafo de número 3º do 310, parágrafo esse incluído pela Lei 13.964, que a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput, ou seja, 24 horas, responderá administrativa, civil e penalmente por essa omissão. Então, a previsão para deixar claro que não estamos falando de um prazo impróprio ou simplesmente de um desejo do legislador, mas realmente de uma imposição. E o parágrafo 4º, por sua vez, diz que transcorridas 24 horas após o decurso do prazo do caput, ou seja, 24 horas, após 24 horas, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, o parágrafo 4º nos diz que haverá um reconhecimento da ilegalidade da prisão, uma vez que o prazo for extrapolado. Ocorre que esse parágrafo 4º, hoje que estou gravando esse vídeo, dia 22 de março de 2021, está suspenso por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, nas ADIs 6298, 6299, 6230, 6305, todas questionando pontos do pacote anticrime. E esse ponto, especificamente, parágrafo 4º, se encontra suspenso, porque no contexto o ministro entendeu como desarrazoada essa previsão por desconsiderar dificuldades práticas das várias regiões do Brasil, bem como questões logísticas decorrentes de operações policiais, ou seja, na prática, considerar que esse prazo de 24 horas, uma vez não sendo cumprido, automaticamente geraria a ilegalidade da prisão, criaria situações absurdas. Isso, no entendimento do ministro Luiz Fux, nessa decisão liminar, o mérito ainda não foi decidido nessas ADIs, ok? Bom, como eu disse, o Supremo já declarou que estamos diante de um direito público subjetivo. Se você quiser anotar, isso está no HC 188.888, de relatoria do ministro Celso de Mello, consta no informativo 994, ok? Antes dessa legalização junto ao CPP, então nós tivemos a famosa ADI 5240, que julgou esse provimento do TJ de São Paulo. À época, então, o que o Supremo disse? Ele disse que a audiência de custódia, prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, que ficou conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, aí ainda não regulamentada em lei no Brasil, até aquele momento, diante dessa situação, o TJ de São Paulo editou o provimento conjunto 3 de 2015, regulamentando a audiência de custódia no âmbito daquele tribunal. O STF entendeu que esse provimento é constitucional porque não inovou na ordem jurídica, mas apenas explicitou o conteúdo normativo já existente em diversas normas. Ok? Por fim, o STF afirmou que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, porque não foi o provimento conjunto que criou obrigações para os delegados de polícia,
mas sim a citada convenção, ok? E o CPP em uma interpretação conjunta feita pelo STF naquele julgado. Isso está no informativo 795, de grande importância, muito embora seja anterior à alteração no Código de Processo Penal. Muito importante a leitura desse julgado. Então, aqui que nós temos até agora a compreensão de que a audiência de custódia ela serve para averiguar a legalidade e necessidade da prisão ou medidas cautelares diversas, bem como verificar eventuais situações de maus tratos, torturas que tenham ocorrido nesse contexto. Como eu disse, a resolução 213 do CNJ é muito importante porque ela regulamenta em detalhes os procedimentos. Okay? Então, por exemplo, o artigo 4º vai nos dizer que é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação que deu aso à prisão. Ok? Isso é muito importante compreendermos, e também a leitura dessa resolução que traz, por exemplo, no artigo 8º, as perguntas que o juiz deve elaborar. Então diz, por exemplo, que ele deve esclarecer ao custodiado o que está ocorrendo, o que é audiência de custódia, assegurar a pessoa que ela não esteja algemada, salvo as exceções determinadas pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal, em súmula vinculante, dar ciência do direito de permanecer em silêncio, questionar se foi dado ciência e efetiva oportunidade dos direitos constitucionais, ok? Indagar sobre as circunstâncias da prisão ou apreensão, perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais pelo qual o custodiado passou até aquele momento, verificar se houve a realização do exame de corpo de delito, determinando sua realização, se não houver sido realizado, se os registros forem insuficientes, se houve alegação de tortura e maus tratos posterior ao exame realizado, se o exame tiver sido realizado na presença do agente policial responsável pela prisão, também deverá ser feito novamente, ok, da maneira correta, porque é importante que não haja essa presença, para que não se camufle, não se exerce sobre o custodiado eventual pressão para esconder determinada ilegalidade. 8. Abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova. Veja bem, não há que se questionar com fins de produção de prova, ok? Para ação penal ou elementos informativos para investigação. A audiência de custódia não se presta para isso. Tanto há um habeas corpus julgado pela primeira turma do STF, que está no informativo 917, que diz que a decisão proferida é audiência de custódia, que reconheceu a atipicidade, não faz coisa julgada. Naquele contexto, o magistrado determinou o relaxamento da prisão por entender que não havia tipicidade. Ok? Perfeito. Com isto, o Ministério Público depois, ao longo da investigação, concluiu pelo indiciamento e oferecimento da denúncia, e o fez. A defesa então impetrou habeas corpus, alegando que o judiciário já havia se manifestado e já havia uma decisão transitada em julgado dizendo que o fato era atípico. Mas o Supremo então declara corretamente que não há que se falar em trânsito em julgado, em coisa julgada, melhor dizendo, na decisão que declara a atipicidade em audiência de custódia, porque ela não se presta para isso. Não há elementos suficientes para isso, ok? Também, conforme a resolução do CNJ, deve-se adotar providências, ao magistrado adotar providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades, averiguar por perguntas e visualmente eventual estado de gravidez, se tem filhos menores aos seus cuidados, se há alguma enfermidade grave, enfim, particularizar o máximo possível a situação daquele custodiado. Importante também, nós percebemos que apesar da audiência de custódia ter o seu cerne como direito à pessoa presa em flagrante, há que se realizar também a apresentação quando da prisão em cumprimento de mandado judicial. Pessoas presas decorrentes de cumprimento de mandado também devem ser submetidas à audiência de custódia. Isso é salutar. E tanto é que o artigo 13 da resolução nos diz que todos os mandados deverão conter expressamente a determinação para que no momento do seu cumprimento a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade policial.
Em conjunto com esse artigo 13, o 287 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964, nos diz que, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então perceba que é salutar, é coerente, é correto também estender esse direito às prisões que não sejam em flagrante, mas também em cumprimento de mandado. Um exemplo que nós tivemos no final de 2020, em Cuiabá, salvo engano, de alguém que foi preso em virtude do mandado de prisão por engano e ficou mais de 80 dias preso e não foi apresentado em audiência de custódia. Era uma questão ali que envolvia um documento falso. O verdadeiro criminoso, o que deu ensejo ao mandado de prisão, usou o documento desse inocente. Perceba que passaram-se quase 3 meses, ele preso, até que a Defensoria Pública tomou ciência ali da situação e conseguiu demonstrar de forma até simples que não se tratava da pessoa que estava contida no mandado de prisão, objeto do mandado de prisão. Perceba que se houvesse uma audiência de custódia nesse caso, porque não houve, estaria sanada essa irregularidade o mais rápido possível. Ok? Importante que em 2019 consta no informativo 663 uma decisão da terceira sessão do STJ, um conflito de competência, que decidiu que não é cabível a realização de audiência de custódia por videoconferência. Claro que isso foi antes da pandemia, que está assolando o mundo desde 2020. Mas é importante entender isto, que em momentos de normalidade não é cabível, no entendimento da terceira sessão do STJ, a audiência de custódia por videoconferência, porque o intuito é justamente apresentar o custodiado à autoridade judicial. Isso é de suma importância, esse primeiro contato, ok? Para que se alcance o objetivo. Pois bem, vamos falar, para encerrar rapidamente, do procedimento. Então, é reservado o direito de conversa com o seu defensor, uma conversa reservada, ok? Antes da audiência. O MP faz perguntas, a defesa depois, assim como ocorre no procedimento penal comum, ok? Após os questionamentos do MP, da defesa, do magistrado, podem ser feitos requerimentos, tanto pelo MP como pela defesa, ou seja, relaxamento da prisão em flagrante, concessão da liberdade provisória, decretação de prisão preventiva e adoção de outras medidas cautelares cabíveis ao contexto, ok? É o caso concreto. Se o preso tiver um foro privativo, é possível que o presidente do tribunal ou relator do processo ou do inquérito nomeie um juiz, melhor dizendo, para que realize essa audiência, ok? Caso ele esteja internado, o custodiado seja internado ou impossibilitado de comparecer, deve ser assegurada a realização de audiência no local onde ele esteja. É importante esse primeiro contato, ok? Se não houver juiz na comarca, então deve-se buscar o substituto o mais rápido possível. E por fim, importante reforçar que a não realização da audiência de custódia não gera nulidade da prisão, ok? Então nós estamos falando aqui de 2 HCs, um da 5ª turma, outros da 6ª turma do STJ, informativos de 2018. Então a prisão diz exatamente assim: a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva. O raciocínio do STJ basicamente é o seguinte, nesses 2 HCs, o 444252 e o 99091, ok? Nesses 2 habeas corpus, o raciocínio é o seguinte: a não realização da audiência de custódia de fato é um vício. Porém, fica superado esse vício se o juiz converte em prisão preventiva. Superada aquela primeira etapa, não há mais que se falar em afetar em nulidade da prisão preventiva, ok? E com isso nós encerramos esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curti-lo, compartilhá-lo, comentá-lo, ok? E até o nosso próximo vídeo.